lugar, eu quero caminhar com você dentro da seguinte pergunta. A gente já viu quem era Ló, mas irmãos, o que o texto mencionado nos diz sobre Ló e quais razões poderiam ser dadas para a sua relutância? Por que ele foi tão relutante ali, meus irmãos? O que o texto diz sobre o comportamento de Ló? O texto diz que ele não foi rápido, ele se demorou. Ou seja, vamos lá. Ló conhecia a terrível condição de Sodoma e Gomorra? Olha aí no versículo 13. Olha aí, Gênesis 19, 13. Olha no versículo 13 que ele conhecia muito bem. O que é que você tem aí no versículo de número 13? Abram sua Bíblia para você não cochilar. Bora lá? Ele ouviu dizer o quê? Porque nós vamos destruir este lugar. Nós vamos destruir este lugar. Ló, ele foi avisado, irmãos. Ele sabia que as obras iníquas, perversas, estavam se aumentando mais e mais. Mas mesmo assim, o escritor, ele vai nos mostrar aqui que ele se demorou. Veja, meus irmãos, que aqui, me ajudem aí, vocês que já estudaram comigo sobre esse assunto, onde é que estão os versículos que você vai ver uma expressão de tempo. Então, meus irmãos, alguém quer falar uma coisa? Não. Então, Ló conhecia a terrível condição da cidade que ele residia. Ló sabia do terrível julgamento que estava para vir sobre aquela cidade, correto? Sabia ou não? Ele foi avisado? Sim. Por que ele demorou, irmãos? Veja que ele não tinha o temor de Deus. Veja, Ló, agora outra pergunta. Ló sabia que Deus era fiel em cumprir a sua palavra, sim ou não? Sim. Por quê? Lembra do seu tio, Abraão, que Deus prometeu várias coisas para ele e Deus foi sendo fiel passo a passo na vida de Abraão? Agora, irmãos, quando eu faço uma comparação entre Ló e Abraão, os irmãos sabem que onde Abraão ia, Abraão levantava um altar. Abraão quer prestar um culto a Deus. Agora, me mostre um versículo em que você encontra Ló prestando um culto a Deus. Me mostra. Os irmãos conhecem, os irmãos que estudam a Bíblia, conhecem algum versículo Ló preocupado em prestar um culto a Deus? Nesse aspecto, tem crentes parecidos com Ló. Crentes que raramente querem mais a igreja. Crentes que não sabem da sua responsabilidade que Deus o tem para ele. Então são pessoas que também demoram de entender essa situação. Agora, irmãos, Ló sabia que Deus iria cumprir a sua palavra. Ló sabia. Irmãos, outra coisa. Olha o versículo de número 14, que Ló sabia que havia perigo ali. Sabe por quê que havia perigo? Olha aí no versículo 14 e me diga por que ele sabia do perigo. Olha aí no versículo 14. Eu estou fazendo pergunta para vocês, porque eu quero que vocês não cochilem, tá bom? Bora lá. Versículo 14. Seus genros, aos que haviam de tornar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele foi tido, porém, por zombador aos olhos dos genros. Ou seja, nem os genros acreditaram. Mas diz aí o texto, meus irmãos, mesmo ele avisando que havia uma destruição, diz o texto que ele não saiu e que ele se demorou. E é por isso que eu quero que você pense bem, irmãos, nessa repetição. Ele se demorou. E aí, irmãos, o que é que eu vejo aqui? Que ele está muito lento quando ele deveria ser rápido. Ele foi relutante quando deveria
deveria ter seguido adiante. Ele foi vagaroso quando deveria ter sido apressado. Ele foi indiferente quando deveria ter sido interessado. E quem escreveu isso não foi outra pessoa a não ser o Espírito de Deus. Um homem vagaroso para com as coisas espirituais. Meus irmãos, tem muitos anos que Deus escreveu isso. Então, há pessoas parecidas com Ló dentro das nossas igrejas. E eu não estou pensando em outras igrejas. Eu estou pensando na primeira igreja batista regular do Acupe e nas suas congregações. Há pessoas parecidas com Ló. Há pessoas que não estão nem aí para as coisas espirituais, irmãos. Há pessoas que, se tiver qualquer evento paralelo com um culto, eles ficam com o evento. Há pessoas entre nós que, se tiver um dinheiro para ganhar, sacrificam o culto aos domingos ou não? Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. E nós temos que tomar cuidado. Há um passeio em pleno domingo. Eu vou ficar com o passeio. Há pessoas, irmãos, assim. Por isso, meus irmãos, a pergunta que nós podemos fazer hoje à noite é: existem muitos semelhantes a Ló entre o povo do Senhor? Qual é a resposta? Sim. Existe. Existe. Há pessoas que são semelhantes a Ló? Sim, existe. Meus irmãos, há pessoas que têm muito conhecimento. E Ló, ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Ló tinha conhecimento de muitas coisas, de como Deus agia, de como Deus era puro, perfeito, separado do mal, acima de todas as coisas. Mas mesmo assim, meus irmãos, isso não provocava temor. Por isso, meus irmãos, nós dissemos que muitas pessoas permanecem nessa condição. Quer ver? Eu quero estar errado. Tem torcedor aqui do Flamengo? Aqui? Eu não. Você não. Mas tem alguém que torce para o Flamengo? Tem alguém que torce para o Flamengo? Tem? Tem? Agora, para ficar mais fácil, tem alguém que torce aqui pelo Bahia? Pronto, olha. Tem alguém aqui que torce para o Esporte Clube Vitória? Levanta a mão. Pronto. O jogo será amanhã de manhã. Vitória na final do Brasileiro. Com chances de ser campeão. Vai não. Se fosse outro time até que dava. Vai não. Quantos ficariam em casa? Quantos ficariam na hora da mensagem? Quantos? Eu estou mentindo? Estou mentindo? Então Ló não está, meus irmãos, distante de nós. Ló está entre nós. A esposa de Ló está entre nós. Há características. Tá. Você vai ver que está, meus irmãos. E há pessoas, meus irmãos, que passam anos e mais anos e não conseguem avançar. Há pessoas que têm anos e mais anos de crente, mas não conseguem avançar. Outra pergunta, para você, Ló chegou ali em Sodoma velho ou novo? Novo. Quando foi preso. E saiu como? Velho? Ele cresceu em quê? Idade Só idade. e corpo apenas. Apenas isso. Mais nada. E talvez Demétrio ganhou mais alguma coisa. Talvez tenha ganho ali. Porque a cada dia ali ele era bom de lucro. É que Sodoma Ele era bom. Né? Então, irmãos, vejam só. Meus irmãos, são pessoas que têm Jesus Cristo, têm o Senhor ressurreto nas suas vidas. Eles apreciam as pregações, mas são pessoas, meus irmãos,
que diante dos ensinamentos que tem, pessoas que permanecem inestes, inestes, sem força nenhuma, sem força para melhorar. Para os torcedores do Bahia, vai ter o jogo do Bahia tal dia, e eu tenho culto às 18 horas, mas o jogo é 18 horas. A nossa mente está no culto ou a nossa mente está lá fora? A mente de Ló estava no céu ou estava em Sodoma? Nós somos melhores do que Ló? É para pensar. Por isso, meus irmãos, há pessoas que acreditam no céu, mas, irmãos, não desejam o céu. Eu estou mentindo, irmã Zilda? Há pessoas que acreditam no céu. Tomara que eu morra logo. Para Deus me levar. Aqui não faz nada como crente. Aqui não demonstra nada de Deus. Atributos nenhum de Deus você vê na vida. Por isso que eu estava hoje pensando, irmãos, a santificação, a santidade nos leva a uma boa comunicação, a uma boa hospitalidade. A santificação nos leva a ser pessoas pacientes. A santificação me faz ser um pastor melhor, mais manso, mais humilde. Veremos isso. Veja, irmãos, que há pessoas, queridos, que sabem muitas coisas, mas, queridos, mas são pessoas que sabem que o tempo está curto, que o tempo se abrevia, mas não toma nenhuma decisão. Como é que chama no baba? Chupa sangue. Muriçoca. Chupa cabra? Eu não conheço esse não, mas tudo bem. Irmãos, há crentes na igreja que, se pudesse, um grupo fazia tudo e eles não faziam nada. A preguiça é uma virtude ou é um pecado? Então Ló está aqui entre nós. Ló, ele está sentado lá no meio. Ló não trabalhava para Deus. Ele não fazia nada. Há crentes que têm mau humor. Muitos, mas não fazem nada. Nada para poder vencer. Há crentes orgulhosos. E desde a primeira vez que aconteceu aquele problema lá, que ele foi levado, o Ló, e que Abraão retornou para poder ajudá-lo, já era para um sinal de alerta ali, e ele sair daquele local. E ele não saiu. Orgulhoso, irmãos. Orgulhoso. Outra coisa. Tem crente egoísta entre nós? Que só pensa em si? Vou dar somente um pequeno exemplo prático. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos para quê, Cristiano? A igreja. Louvar a Deus e o mais com relação aos irmãos, edificar uns aos outros e saber dos problemas e tentar ajudar em oração ou de outra forma. Quando nós não vamos à igreja, nós estamos em qual pecado? Egoísta, só pensa em si, só pensa no seu conforto, só pensa no seu conforto e mais nada, irmãos. Queridos, há pessoas que são relutantes como Ló, infelizmente. E uma pessoa, meus irmãos, que não cuida da sua vida cristã, ela é uma pessoa feliz ou infeliz? Infeliz. Você conhece pessoas infelizes entre nós? Que não cuida da sua santificação, não se separa nunca. São pessoas infelizes. São pessoas que não têm o gozo do céu. Meus irmãos, eu lembro aqui em um dos nossos retiros, o último retiro do irmão José Bispo. Os irmãos lembram
aqueles que estavam aqui, como ele estava aqui no culto? Eu lembro que ele estava bem fraquinho já. Estava assim, toda hora assim. Mas eu lembro, irmãos, que ele me disse, isso. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero estar onde os meus irmãos estão. Meus irmãos, não lembro se ele conseguiu louvar a Deus. Eu acho que não. Mas ele estava aqui entre nós. Ele veio. Ele poderia estar em outro local, mas ele quer estar com seus irmãos. Qual homem do Velho Testamento que tinha tudo para ser feliz a nível desta vida? E ele abandonou tudo. Que homem foi esse? Quem foi? Moisés. Deixou tudo. Abandonou tudo. E preferiu ser maltratado e sofrer com seus irmãos. Abdicou dos prazeres do Egito. São pessoas, irmãos, amam Sodoma e gostam dos prazeres do Egito. Eu não estou falando daquelas pessoas que tiveram problemas de saúde ou deram plantão e não conseguiram trocar, porque as pessoas se aproveitam. Mas se nós planejarmos para o ano, a gente em oração e com vontade de vir para esse local, a gente vai fazer trocas, a gente vai fazer alguma coisa, vai pedir a graça de Deus para que o próximo ano os irmãos possam estar aqui. Eu garanto para vocês que se a irmã Nelci não estivesse em cima de uma cama, ela estava aqui neste momento. Ela estava aqui. Por isso, queridos, precisamos olhar para Ló. Precisamos considerar a relutância de Ló e ser muito sábio. Irmãos, eu posso dizer que, a exemplo de Ló, tem muitas pessoas dentro das igrejas que perderam o seu primeiro amor. Perderam o seu primeiro amor. Estão frios, estão inertes, estão sem forças nenhuma. Último lugar, meus irmãos, que razões poderiam ser dadas para a relutância de Ló? Queridos, primeiro lugar, que razão ou razões poderiam ser dadas para a relutância de Ló? Quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, foi uma escolha sábia ou escolha errada? Errada. Escolha errada tem consequência. As filhas aprenderam o costume de ir lá. Pronto. Então, escolha errada tem consequência. Eu olhei um príncipe encantado, é esse que eu vou me atiçar. Cuidado que pode ser uma escolha errada. Eu encontrei uma menina linda, é essa. Cuidado, pode ser uma escolha errada, a nível de Ló. Então, meus irmãos, na sua juventude ele fez uma escolha errada. A gente sabe disso. Naquele tempo que viviam juntos, ele e Abraão, os pastos já não davam mais para os gados de ambos. E o que foi que ele disse? Não haja briga entre mim e ti, somos irmãos. Abraão que disse isso, né? Abraão que disse isso, que não deveria ter confusão entre eles. Mas, irmãos, você notou ali, quando Abraão manda ele fazer a escolha, quais qualidades você vê em Abraão? Humildade. Misericórdia, sim. Mas tem mais. Generosidade. Oi? Bondade. Desapego às coisas. Vá, você quer escolher? Aí ele diz, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E por aí vai. Mas, irmãos, observe aí, Gênesis 13:9. Gênesis 13:9. Davi já falou alguma coisa aí. Gênesis 13:9. Bora lá. Gênesis 13:9.
Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Davi, me responda aí. Abraão foi para a esquerda ou para a direita? Foi o oposto a Ló. Então Sodoma e Gomorra era a esquerda. Provavelmente. Tá bom. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Então, meus irmãos, veja que... Vamos lá. O que foi que Ló viu em primeiro lugar? As campinas do Verdejantes. As campinas do Jordão. Diz o texto que ele foi logo para Sodoma ou ele foi para as campinas do Jordão? Ali ele fez uma tenda. Lembrando só o seguinte para vocês. Campina do Jordão e Sodoma, eles são vizinhos. O problema ali é que ele iria encontrar esses vizinhos maus. Já era um grande perigo, correto? Sim. Já era um grande perigo. Mas acontece, irmãos, que ele, né? Diz o texto que ali era uma terra bem regada, era uma terra de paragado e pastagens, e ele possuía muitos rebanhos, Davi, e manadas. E a terra adequava-se às suas necessidades. Era uma terra perfeita, irmãos. Perfeita para ele criar as suas manadas. Perfeito, meus irmãos. E aí diz que ele estabeleceu residência ali. Gênesis 13, no verso de número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, era um local bom. Mas era vizinho de Sodoma e Gomorra, irmãos. Agora, se era próximo, irmãos, ele não se importou com os homens de Sodoma e Gomorra. Ele não se importou com aqueles que seriam seus vizinhos. Isso não importava. Meus irmãos, para ele não faz nenhuma diferença de um local onde Deus não se agradava. Para eles não fazem nada, para ele não faz nada diferente. Meus irmãos, até então, Ló não tem dúvida nenhuma. Outra coisa, um homem que não se santifica é um homem de oração? Sim? É um homem que ora? Ele fez alguma oração antes de ir para Sodoma? Olha, está vendo, irmãos? Está vendo? Está vendo como nós aprendemos muito com isso, irmãos? Olha, irmãos, veja que ele fez uma escolha por quê? Por vista ou por fé? E nós também fazemos. Nós também fazemos. A escolha foi por vista e não por fé. Nós devemos tomar cuidado com isso. Veja, meus irmãos, que ele não pediu nenhum conselho a Deus. Nada. Para que Deus o preservasse de cometer um erro, de cometer alguma coisa errada. Não está preocupado com nada nessa vida, meus irmãos. E aí, para onde é que ele está olhando? Para as coisas espirituais ou para as coisas temporais? Tem gente aqui entre nós que olha para as coisas temporais? Não. Tem nada. Meus irmãos, Ló olhava para a eternidade? Bem pouco. E aqui entre nós tem também assim? Nem pensa na eternidade, vive de qualquer jeito, nem sabe que se for crente mesmo um dia vai prestar contas a Deus? E cada um dará conta de Deus? Meus irmãos, Ló pensou no lucro ou no que, Clécio? Lucro. Ló pensou no terreno
Kleber, Ló só pensou no terreno. Ló pensou na sua alma, Estela? Nunca pensou na sua alma. Nunca procurou se fortalecer. Eu posso dizer que ele procurou apenas aquelas coisas que poderiam ajudá-lo para essa vida. Ló está aqui entre nós hoje à noite. Pessoas que procuram apenas as coisas para ajudá-lo nessa vida. Isso é suficiente e não é, meus irmãos. Veja, meus irmãos, que ele esqueceu dos assuntos espirituais. Ele esqueceu dos assuntos da vida do porvir. E isso foi um mau começo. Agora, meus irmãos, vocês que conhecem o texto, qual foi a outra coisa que Ló cometeu? Ele está ali dentro da cidade, ele está vendo tudo, ele via tudo de errado, ele ficava afligido. Mas o que é que o texto, vocês que leram a Bíblia aí com Marquinhos anual? Negligência. Hã? Negligência. Não. Ele fez outra coisa. Demorou a sair. Não, demorou a sair, ela diz o que é. Aí você é muito sabido. Ele ofereceu as filhas no lugar dos Pegaste. as suas filhas. Não, volta mais, volta. Ló, além de cometer tudo isso que eu falei, ele fez outra coisa, na qual a Bíblia no Novo Testamento diz claramente. Eu vou dar dica: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. O que foi que Ló fez ali dentro de Sodoma? Ele, só para ficar mais claro, vocês lembram? Ele se manteve afastado do de Sodoma ou se misturou? Tem uma parte aí do relato dele que ele está onde? Acho que ele está na entrada da porta, Perto da praça da cidade. junto com um bocado de ímpio. 19:1. 19 de número 1. Bora lá. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Fazendo o que, Moisés? Algum negócio? Fofocando? E vendo-os, Ló, onde foi que os anjos encontrou? Eu quero aqui chamar a sua atenção. Onde foi que os anjos o encontrou? Na porta da? Eu tenho uma pergunta para fazer. Onde os anjos vão te encontrar junto com o Senhor Jesus Cristo quando do arrebatamento, se for agora? Quando sair de Serrinha. O carro. Quando sair do carro. Oi? Na minha casa. Na sua casa, né? E se vier dia de domingo de manhã? Na igreja. Todos podem dizer isso como Zilda? Agora não está trabalhando. Então isso quer dizer que você se esforça como a Zilda e vem todo domingo. Tivesse um culto ali naquele dia, lá em Sodoma e Gomorra. Abraão foi ali em Sodoma e ia fazer um culto ao ar livre. Ló iria preferir ficar na porta da cidade ou Ló iria para o culto com Abraão? Por isso que eu digo, Ló está aqui entre nós. Ló está aqui entre nós. A mesma característica, meus irmãos. A mesma coisa, irmãos. Outra coisa, irmãos. Disse que ele foi logo armando a sua tenda sem orar. E aí foi um grande erro. E aí, irmãos, diz aí que depois ele vai se mudar das Campinas do Jordão e vai para dentro. Vamos especular. Você pode especular, não pode afirmar. Quem que deu o conselho para ir para dentro de Sodoma? Foi Ló mesmo ou foi a mulher dele? Eu acho que foi a mulher, porque a mulher cobiçava muito, do jeito que morreu. Coitada das irmãs. Moisés disse que foi a mulher.
E aí, Marquinhos, quem foi? Eu acho que foram os dois. A mulher que falou ele. Quem foi, Marquinhos? Você acha que foi ele ou ela? Ela? Mas você está falando por convicção ou porque quer mexer com as irmãs? Foi a mulher que me deu isso. É uma cultura patriarcal, que determinada é o homem. O homem. O homem. O homem. Irmãos, ó. Olha Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Observe só. Já deu problema aí, ó. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foros. Ó, olha a consequência da escolha errada. Olha a primeira consequência da escolha errada. E aí, meus irmãos, diz que ele foi morar no meio de Sodoma sem uma boa razão para isso. Eu conheço irmãos que andam colocando lugares lá em cima sem fazer nenhuma pesquisa que vai ter prejuízo para a sua alma. Olha a citação que eu peguei do John Charles Hayes. Olha só o que foi que ele escreveu, o Hayes. Ele disse, olha, faça a escolha errada em sua vida, uma escolha sem apoio nas escrituras e se estabeleça sem necessidade no meio de pessoas ímpias. Eu não conheço um outro modo para deteriorar a sua própria espiritualidade e diminuir o seu interesse nas coisas eternas. Esta é a maneira de obscurecer os olhos de seu discernimento espiritual, até que você não consiga distinguir o bem do mal. Os tropeços ao longo da estrada para Sião se dá por causa da falta de santificação. Por que Sansão ficou fraco, Alan? Ele cobiçou as mulheres de... Qual é o nosso tema? Ele fugiu da santidade. Ele fugiu da santidade. Por que, irmãos? Por que Sansão ele ficou fraco? Por que os filisteus vazaram os seus olhos? Um rapaz que brincou com o pecado, ele não se separou. Ele não se separou, irmãos. Por que ele virou ali escravo ali dos filisteus? Porque ele nunca se santificou. Por que ele foi trabalhar no moinho ali? Por que ele virou ali escravo? Porque, irmãos, ele não cuidou da sua santificação. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para que tomemos cuidado com as escolhas de Ló. Esse mesmo Haile, ele diz assim, ó, lembre-se disso, ao escolher um lugar para morar ou fixar residência, não é suficiente que a casa seja confortável, que a situação seja boa, que o ar seja puro, que a vizinhança seja agradável, que o aluguel ou o preço seja baixo, que o custo de vida seja barato. Existem outras coisas que devem ser levadas em consideração. Devemos pensar no prejuízo espiritual que podemos ter. A casa que podemos ter vai estar mais perto do céu ou do inferno? De Cristo crucificado ou do diabo? O Cristo crucificado vai estar perto da sua porta? Tome cuidado com a escolha de Ló. Há pessoas, eu vou morar em uma casa bem bonita, mas em um local onde a minha vida espiritual vai descer a ladeira. Compensa algum investimento nesta vida se eu vou ter prejuízo espiritual? Compensa ter um bom emprego de bancário, ou seja lá o que for, ou sei lá, de algum emprego aí que você ganhe bem, onde você não dê tempo de pisar na igreja? Compensa? Não. Compensa não, irmãos. Não compensa mesmo. Por isso, irmãos, tome cuidado com as escolhas de Ló. Eu vou ganhar um salário muito alto. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado.
eu vou ganhar bem e eu não estou preocupado com o prejuízo que vai ter a minha alma. Você pode fazer isso e toma muito cuidado, irmãos. Por isso que tem muita gente retrocedendo e tomando escolhas erradas. Ou seja, tomando decisões precipitadas. Crente não toma decisões assim. Decisões precipitadas. Vai escolher um marido ou uma esposa. Meus irmãos, é suficiente que essa esposa ou esse esposo agrade aos meus olhos? De Deus primeiramente. Pois as pessoas estão por vista. Lembra de uma frase do Sansão, quando os pais deram o conselho que não era para se envolver com aquela filisteia? O que foi que ele disse? Dá-me, porque é muito lindo aos meus olhos. Onde foi que você achou essa tradução, menino? Eu achei lá em Juízes capítulo 3, ou capítulo Dessa me agrado eu. É mais ou menos isso aí na sua tradução. Dessa me agrado eu. Foi a resposta que ele deu. Dessa me agrado eu. Mas Demetrio já traduziu. É porque Demetrio está estudando aí. É espanhol. Espanhol. Desculpa, Demetrio. Desculpa. não entendemos já. Então, irmãos, ao escolher um marido ou esposa, não é suficiente que a pessoa agrade aos seus olhos, que satisfaça aos seus gostos. Porque quando o rapaz botou os olhos na Dalila, Perdeu de vez. ela era formosa. Ela era formosa. Então, meus irmãos, decisões precipitadas. Ou seja, quer ver uma outra coisa? Davi. A mente dela é igual à minha mente. A gente pensa igual. Essa é a pessoa. Cuidado. Cuidado. Cuidado que essa pessoa pode não ser a que Deus preparou para você. Cuidado, irmãos. Essa pessoa pode afastá-lo para a decadência espiritual. Outra coisa. A pessoa que você vai escolher, você vai se tornar mais santo ou mais mundano? Leva conta isso aí. A pessoa que você escolheu vai ajudar você a ser mais santo ou mais mundano? Amorzinho, como vocês chamam. Amorzinho, eu não quero ir para a igreja hoje não, eu quero ir passear não sei aonde, na praia, não sei onde foi. Está deixando você mais mundano. Eu não vou ir, não quero ir para o culto não, eu quero ir para Fonte Nova, vai ter jogo do Bahia. Essa pessoa deixa você mais santo com esse comportamento ou mais mundano? Mais mundano. Por isso, amados, nós precisamos pensar nas nossas decisões. Se a minha decisão for me levar para mais longe de Cristo, eu não quero não. Os irmãos sabiam disso, que eu recebi uma proposta para viajar até para Brasília, para estar na diretoria de sindicatos. Sabiam disso? Eu iria ganhar melhor. Eu poderia não estar aqui hoje com vocês, mas eu disse, não. E eu pedi conselho. Na época eu pedi conselho ao meu pastor. E ele disse, quer um conselho? Saia disso aí. E eu fiz o quê? Eu fui relutante como Ló? Não compensa, irmãos. Não compensa. Eu vou me jogar de corpo e alma porque eu vou dar uma condição melhor à minha família. Minha família vai viver daquilo que eu ganhar. Mas prejuízo para a minha alma? Quero não, irmãos. Quero não. Queridos, eu quero concluir essa mensagem de hoje à noite. Salmo 30, versículo de número 6. Salmo 30, versículo de número 6. Ele fez a escolha errada e ele pagou caro pela escolha errada. E tudo, Salmo 30, versículo de número 6. Olha o que foi que Davi escreveu. Como é que está aí na sua Bíblia, né, na Paiva? Salmo 36, como é que está aí na sua Bíblia?
dá para a gente pensar assim, ó, que Davi está escrevendo naquele momento ali que ele caiu? Dizia eu na minha prosperidade. O quê? Ou seja, em outras palavras, na tradução demetriana, não vai me acontecer nada. Essa tradução vai vender muito, né, Davi? Vai vender muito. Então, meus irmãos, para encerrar, quem andar nas mesmas pegadas de Ló e fazer as escolhas que ele fez, vai colher as consequências. Quem andar nas mesmas pegadas de Ló e fazer as escolhas que ele fez, vai colher as consequências. Tome cuidado, irmãos, para não fazer as mesmas escolhas. Agora, irmãos, vamos pensar aqui. Que tipo de relutância ou que tipo de fruto a relutância de Ló produziu? Que tipo de fruto a relutância de Ló produziu? Quem quer responder para mim? Demetrio, você já falou demais, fica aí com a... Você já está com uns 10 já, deixa eles tomarem alguma coisa aí. Bora lá. Bora lá. A pergunta, que tipo de fruto a relutância de Ló produziu? Oi? Ele destruiu a família, se relacionou com as filhas, mas, irmãos, ele colocou uma pedra de tropeço em Israel. Os frutos, as filhas foram Inimigo de Israel. inimigos de Israel. olha quanta miséria que esse homem fez. Irmãos, ó, ele viveu ali em Sodoma muitos anos ou poucos anos, Joshi? Muitos anos ele viveu ali. Ele teve muitas oportunidades ali para falar de Deus. E ele falou com quem de Deus? Com ninguém. Está vendo que Ló está aqui? Quantas pessoas você tem falado de Deus? Quantas pessoas, meus irmãos? Meus queridos, ele teve muitas oportunidades para converter as almas do pecado para Deus. Mas nada disso, meus irmãos. A vida de Ló não repercutiu. A vida de Ló não repercutiu. Ele não tinha influência alguma. E eu posso dizer mais. Um homem que não tinha relevância nenhuma. Conhece crente assim? Sem relevância. Sem relevância. Relevância nenhuma. Nenhuma. Conhece? Você conhece? Por isso esse tema, irmãos. Outra coisa. Seus vizinhos acreditaram quando ele falou alguma coisa? Não. Zombaram. Zombaram do seu testemunho. Outra coisa. E quando ele tentou defender os outros? Ele tinha servos? Tinha. Tinha servos. Tem algum servo que acreditou nele? Não. Ninguém acredita em crente mundano. Ninguém acredita em crente mundano. A única coisa que eles dizem é crente mesmo? Isso é crente mesmo? É por isso que eu não quero ser assim, irmãos. Meus irmãos, Ló não ajudou a ninguém dos seus parentes a irem para o céu, nem os seus conhecidos. Não ajudou ninguém a entrar no céu. Não ajudou ninguém a entrar no céu. Não fez nada. Uma lástima. Em qual condição que Ló chegou no céu? Em uma condição saudável ou em uma condição horrível? Deplorável. Deplorável. Olha a palavra. Oi? Salvo pelo fogo. Irmãos, terrível. A esposa ficou no meio do caminho. Por que ela ficou no meio do caminho? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque ela não tinha, Demétrio, a graça de Deus. Coração de Sodoma. As filhas saíram de Sodoma para quê? Para ser instrumento do céu ou instrumento do maligno?
instrumento do maligno. Olha a família toda destruída. Toda destruída, irmãos. Essas meninas foram uma tentação para o seu pai. Levaram a cometer o mais abominável dos pecados, irmãos. Ló não foi um instrumento na mão de Deus. Ló não foi um instrumento nas mãos de Deus. Por isso esse tema, irmãos. Eu quero lutar com você contra os meus pecados. Eu quero me separar de tudo que é errado. E a gente precisa separar do mau humor, do orgulho, da prepotência, da arrogância, de tudo que é errado. Porque só assim nós teremos uma igreja melhor. Uma igreja santa. Uma igreja correta, uma igreja bíblica, meus irmãos. Meus queridos, imagina um homem que não conseguiu manter uma alma longe das portas do inferno. Não conseguiu, porque parecia para eles que Ló estava perto da porta do inferno, com o comportamento dele, irmãos. Todas as pessoas, todas, percebiam a sua inconstância. Um homem que falava no nome de Deus, mas não tinha nada do nome de Deus, nada de Deus, irmãos. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo ele viveu ali em Sodoma, mas uma coisa eu sei. Nós somos informados da morte de Abraão? Somos. Teve pranto? Teve. Nós somos informados da morte de Isaac? Teve pranto. De Jacó? Teve. De Isaac? Já falei. De José? Teve. De Davi? Teve. Teve. E de Ló? A Bíblia não diz. Ou seja, Irrelevante. o que eu entendi aqui, não há uma palavra sobre o final de Ló. Eu quero pensar com você uma outra coisa que me veio na mente agora. Minha mente roda. Irmãos, ninguém sentiu falta dele, irmão. Ninguém sentiu falta dele. Essa é a minha tristeza. Imagina, você parte e o vizinho diz, já foi tarde. Como diz o Samuel Barreto, vai desgraça, não valia de nada. Não valia um centavo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho, irmãos. Nós vamos passar aqui esses dias, esses 4 dias. Nós devemos lutar, não só aqui, mas quando sairmos daqui, lutarmos para não termos nenhum desentendimento com nenhum irmão. Um está de um jeito bravo, recua. Isso é santidade, recua. Ora a Deus para depois a gente tentar acalmar os corações para que possamos marchar juntos, porque estamos no mesmo caminho, irmãos. O crente que está buscando a santificação, meus irmãos, ele vai fazer isso. Queridos, vamos pensar um pouquinho no leito de morte de Ló. Como foi aquele leito de morte de Ló? Sem pranto. Sem pranto? Irrelevante. Eu vejo o céu aberto e Deus vai me levar daqui a pouco. É isso que você imagina? Não. Então você imagina o que, irmãos? Uma pessoa desesperada, sem esperança de nada. Quando o materialismo toma o coração, não tem esperança de nada, irmãos. Por isso, irmãos, crentes relutantes, eles vão colher aquilo que semearam. Crentes relutantes vão colher, meus irmãos. Meus irmãos, um crente estilo Ló, ele chega ao céu em estado deplorável. E foram muitas as fraquezas. Agora, se a gente descobriu, hoje à noite, que nós somos parecidos com Ló em alguma coisa, observe que a palavra de Deus, ela traz esperança. Abram aí em Jeremias 3, verso 13. Jeremias 3, 13.
Jeremias 3,13. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à voz, diz o Senhor. Então, somente, irmãos, devemos reconhecer a nossa iniquidade. Quem hoje à noite aqui não tem pecado no coração? Quem hoje à noite aqui não tem alguma coisa para resolver com Deus, que não está boa? Olha o versículo 22 do capítulo 3 de Jeremias. O que é que ele diz aí na sua tradução 3:22? Qual é a primeira palavra que você tem aí? O quê? E chama filho de quê? Filhos rebeldes. Ele diz: votai, ó filhos rebeldes. E eu faço o quê? Eu curarei vossas rebeliões. Ei-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Como eu queria, irmãos, como eu queria que Ló tivesse uma vida diferente e que nós tivéssemos uma vida diferente. Você sabia, irmãos, você sabia que o escritor de Hebreus, quando ele escreve lá, olha, 3:13 do livro de Hebreus, ele diz assim, 3:13, ele diz, 3:13, antes eu devo fazer o quê? Exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Qual é a minha obrigação como crente dentro da guerra do culpa, irmãos? Com base nesse versículo de Hebreus? Exortar uns aos outros, para que não endureça pelo engano do pecado. Queridos, veja que essa mulher de Ló, cheia de privilégios, conviveu ali próxima a Abraão também, o tio de Ló, mas não aproveitou nada. Olhou para trás, achou que era um olhar insignificante, que não tinha problema, mas aquele olhar revelou qual parte do corpo dela? Coração. O olhar revela o coração. Conhece aqueles homens que passam as mulheres e eles fazem assim? É um bando de sem vergonha. Opa! Irmãos, revela o coração. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece, irmãos. Faz isso, irmãos. Olha, queridos, o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, esse será o meu último versículo de hoje à noite, 2 Coríntios 7, de número 1. O que é que você tem aí? Eu quero ler na sua tradução, por favor. Lê aí, Jane, para mim, por favor. Jane hoje não conversou comigo, pelo menos no culto. 2 Coríntios 7, 1. Lê aí para mim. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Irmãos, ele diz aqui, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é que você aprende com esse versículo? Você aprende aqui, irmãos, que a nossa santificação deve ser aperfeiçoada. Como, irmãos? Como? Se separando das coisas. Mas ele fala aqui, temos tais promessas. Bora lá, exercício para sair do sono. Esquentar a cabeça. Que promessa é? Ele diz aqui, temos tais promessas. Que promessa? Eu quero saber as promessas. Senão a gente não vai... Eu falei que era o último versículo. Se vocês cooperarem. De purificar a impureza. É isso, Temos, pois, amados, tais promessas. A gente sabe que o contexto pode estar depois ou antes. Depois ou antes. Onde é que está essas promessas? 18. De qual capítulo?
Então me diga aí, irmã, a primeira promessa. Sereis vosso Deus, Calma. Tem mais alguma coisa aí, irmã? e vós sereis para mim filhos e Ó. filhas. Vejam só. Deixa eu ver onde é que está o verso, onde é que está a promessa. 6,16, né? Muito bem. Os irmãos viram aí a palavra habitarei? Foi uma promessa feita ou não foi? Habitarei entre eles. É a primeira promessa. Deus não habita em casa feita por mãos, mas Deus habita em vasos de barro, aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Qual é a segunda promessa que você tem aí? Ele diz, e entre eles andarei. E entre eles andarei. Quem foi que andou entre nós? Qual pessoa da Trindade andou entre nós? E curando todos os oprimidos do diabo? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Há aqui também uma paternidade. Ele diz, e eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Ou seja, você vê aqui, meus irmãos, a adoção divina. E aí, meus irmãos, aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue, ele diz, e eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. O Spurgeon, ele diz assim, essas promessas que obtivemos são nossas. Então, o cristão, possuindo esses gloriosos privilégios, deve trabalhar para se livrar de todos os males. Purifiquemos. O povo comprado pelo sangue de Deus, homem, ainda precisa ser limpo. E esse trabalho é pessoal. Purifiquemos. Encontrar falhas em Ló ou nos outros é fácil. Mas todos nós precisamos olhar para nós mesmos, devendo nos esforçar sinceramente para alcançar a santidade e empenhando-se resolutamente em obtê-la. Uma sensação permanente da presença de Deus, um sentimento perpétuo de nossas obrigações para com o nosso Criador e Redentor, produz um temor reverente a Deus. Um temor constante como esse é a fonte da santidade cristã. Spurgeon. Meus irmãos, eu convido ao irmão Davi, aos irmãos, para que a gente possa louvar ao Senhor nesse instante com o hino Vos Prostrai, ou cântico Vos Prostrai. Cadê Rebeca? Cadê Davi? Por favor, vem aqui ajudar. E depois eu tenho aqui mais uma missão para diáconos e esposas. E vou ler um versículo mostrando que vocês têm que estar preparados para esses desafios. Vocês receberam aí no celular a música, certo? Vos prostrar. Querem que eu saia daqui? É melhor, né?
aqui um diácono e esposa que vai vir aqui à frente e vai nos ajudar em oração. Eu tô aqui balançando, não diga que eu falo um negócio de Mega Sena, viu? Mas parece inspiração. Parece, né? Acabei aqui o papelzinho, quem é? Diácono e esposa, viu? Se alguma esposa aí fugiu, volta pra cá. Amanhã não vai estar os seus nomes, então o senhor vem aqui à frente, a irmã Zilda vem aqui à frente, Moisés vem aqui à frente e a terceira pessoa é Ivone. Vem aqui à frente, larga aí a neta, deixa de dengo-dengo e venha trabalhar. Bora lá, vem aqui à frente, vocês três vão orar por tudo que vocês ouviram e aquilo que o Espírito de Deus colocar em seus corações. Começando pelo irmão Moisés e depois a esposa e depois a Ivone. Aqui está a prova, tá vendo? Vai conferir, pai? Olha ali que mandou, ó. Bora lá. Então, cadê a Ivone? Bora ligeiro, minha filha. Senão, vai ficar em Sodoma, viu? Tá vendo você? Tá vendo você? Bora lá. Então, por favor, começando com Moisés e aquilo que o Espírito de Deus colocar no coração de vocês, vocês vão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, o teu povo unido no teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nós ouvimos nesta noite, por aquilo que podemos aprender, que nós possamos, Senhor, colocar em prática no nosso viver diário. Nós pedimos que o Senhor continue nos perdoando, nos ajudando naquilo que o Senhor sabe que nós falhamos. Mas nós estamos te pedindo, Senhor Deus, também pela vida da tua igreja, pela vida de todos aqueles, Senhor, que puderam estar aqui, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que ficaram lá na cidade de Salvador. Ó Deus, pedimos pela vida deles, pela vida espiritual. E pedimos também que o Senhor nos guarde de todo mal e nos dá, Senhor Deus, o resto dessa noite e o resto desse acampamento, debaixo da tua graça e das tuas bênçãos. Pedimos por aqueles que ainda estão se recuperando, Senhor Deus, nosso irmão Marcos, a irmã Laís, ó Deus, seja com a irmã Nancy também, e todos aqueles que ficaram em Salvador, que estão com problemas de saúde. Nós te agradecemos por tudo e no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Santo Deus, Pai eterno, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Ti, ó Pai, porque só Tu és Deus e não existe outro Deus além de Ti. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tirou os Teus filhos do poder das trevas e os transportou para o Teu reino de luz, nos fazendo assim em Cristo novas criaturas, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Não merecemos, ó Pai, mas o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que sempre está conosco, ó Pai. Santo Deus, que o Teu Espírito Santo continue nos mostrando e nos moldando, Senhor, cada dia mais, a vivermos uma vida piedosa, uma vida que sempre honre, glorifique, dignifique o Teu nome e que através da mesma, Senhor, possamos alcançar e ajudar outras pessoas a encontrar o tão grande Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão aqui em nosso meio, que porventura ainda não tiveram um encontro com Jesus, não compreenderam ainda a palavra da salvação, que Teu Espírito Santo convença-os, ó Pai, em nome de Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está sempre conosco. E em nome de Jesus que nós queremos te pedir e te agradecer todas essas bênçãos. Amém. Amém. Santo e eterno Deus que está nos altos céus, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus serve, Pai, ter chegado em casa aqui, meu Pai, ter trazido eles, Deus, protegido, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada pessoa que está aqui presente, meu Pai. E
nossa vida, meu Pai. Tira de nós a descida do quadrado, Senhor. Receba toda a programação que vai ser feita aqui, meu Pai. Todos os teus servos que vai trazer a tua palavra. Que teu Espírito Santo use cada um deles, meu Deus, para falar dos nossos corações. E que nós possamos, meu Deus, a cada dia colocar em prática, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a não olhar para a vida dos irmãos, mas olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Abençoa também o terceiro pastor que vai trazer os estudos, meu Pai. Que teu Espírito Santo para através dele, meu Pai. E nos ajuda, meu Pai, a que passar esses dias aqui, ó, Pai, debaixo da tua santa proteção. Nos livra, nos guarda, meu Pai, de todas as coisas ruins, Senhor. Ó Pai, continua tendo misericórdia de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos uma boa noite. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. O que foi que os irmãos aqui fizeram? Oraram. Oraram, foi? É somente isso? Os irmãos nos representaram perante Deus. Os irmãos representou a igreja perante Deus. Sabe por quê? Ó, a palavra de Deus diz aqui, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, quer dizer, a palavra, até a sua oração será abominável. Então, que nós possamos, irmãos, não desviar os nossos ouvidos da palavra de Deus. Santificação caminha junto com crescimento espiritual, com hospitalidade, com paciência. Santificação também caminha no baba, caminha nos banheiros, caminha por aí tudo. Que Deus possa ter falado nesse primeiro dia aos nossos corações. Por favor, Léo. Meu copinho amanhã vai funcionar, viu? Tem um escritor que ele diz: Senhor, me ajuda nas minhas decisões, para que elas não me afastem de ti. Será que Ló, ele tinha conhecido essa frase? Que se ele tivesse tomado uma decisão antes, se ele pedisse a orientação de Deus, certamente ele não teria tomado essa decisão que ele tomou. E muitas das vezes, né, vai acontecer que um irmão vai tomar uma decisão errada. E aí talvez aquele outro irmão que não olhou com um olhar espiritual vai dizer: nossa, aquele irmão está sendo abençoado, está prosperando, está isso e aquilo outro. Mas aquela decisão que ele tomou vai afastar ele de Deus. E aí você não vai ver mais ele aqui entre nós. Você vai ver que ele não tem mais tempo de estar com a gente, está nos trabalhos, né, da igreja, nas atividades, nos trabalhos. E aí você vai ver que a pessoa vai se afastando a cada dia mais. Meus irmãos, vamos cantar o hino do cantor cristão, né? Está aqui no pergaminho. Tempo de ser santo. Convidar os irmãos. Hino 176 do cantor cristão. Tempo de ser santo. Vamos ficar de pé para cantarmos este hino. Convidar os irmãos para tirar o...
podem sentar, irmãos. Queremos agradecer, os irmãos de Camaçari, que se fizeram presente, o irmão Ítalo, a irmã Maria, a Islane. Eles tentaram trazer mais, mas não foi possível. Mas no próximo, se Deus permitir, temos a irmã Gabriela, a sobrinha da irmã Linda Novo. Temos ali o Fabrício. Temos também a congregação de Serrinha, irmão Irênio, a sua família. Temos aqui a irmã de Jerusa, e o seu esposo, qual é o nome dele? Wendel, conosco. Temos a prima de Vitória, qual é o nome dela? Maria Eduarda. Tem mais alguém com a gente? Eu. Tem Davi, Quem mais? Pronto. Então sejam bem-vindos, Aqui está sempre de portas abertas. Nós vamos encerrar. E Davi tem aviso, o irmão Cristiano, algum mais? Aviso? Davi, só o Cristiano. Acho que Cida também tinha um aviso, Cadê Cida? Sobre a cantina, Então, o meu aviso é que todos cooperem para um bom acampamento. Todos cooperem. Então o culto está encerrado e Davi tem um aviso e o irmão Cristiano. Muito obrigado por Deus. Boa noite, irmãos. A Comissão de Patrimônio, para que a gente não venha a se cansar muito,